Uma semana, Natal, mais uma semana, Ano Novo. Como passou rápido 2016. Eu tenho certeza que muita gente está pensando assim, graças a Deus passou rápido. Foi um ano muito desafiador, em vários sentidos. E eu sei que cada um aqui tem uma história diferente desse ano. Mas, quando o César me convidou para compartilhar aqui, hoje à noite, eu fui orar. Geralmente eu faço isso. É uma boa ideia, não é? A gente vai falar da palavra de Deus, é boa ideia perguntar para Deus primeiro o que Ele quer que a gente fala. E eu fiz isso, eu fui orar. E orei e fiquei esperando Deus falar. E daí veio uma frase, imediatamente, no meu coração. E a frase era 5 atitudes para 2017. Gostei. Já sei, eu estou meditando sobre Mateus 24 e 25, eu vou tirar essas atitudes de lá. Daí peguei, sentei e comecei a escrever. E daí tinha um problema. Eu só achei 4 atitudes. Falei, mas agora complicou, como é que faz? Mas eu falei, eu só achei 4, não vou inventar uma. Né? Eu gosto de fazer anotação em papel grande, assim, papel de padeiro. E daí eu coloquei aqui 4 atitudes para 2017. Está vendo aqui? Agora você está vendo que está borrado aqui? Sabe por quê? A hora que eu estava passando as minhas anotações a limpo, estava no finalzinho. Sabe quando o Espírito dá aquele sopro assim, essa é a 5ª. Puxa vida, que falta de fé, né? Se eu tivesse escrito aqui 5 atitudes lá desde o começo, se eu não fosse cabeça dura e tivesse colocado lá 5, eu ia saber que ia aparecer uma 5ª aí no meio do caminho. Apareceu. Mas é assim, né? A gente vai aprendendo a escutar a voz de Deus e é assim que a gente aprende. Então, eu queria compartilhar com vocês 5 atitudes da palavra de Deus que eu creio que serão úteis para a gente no ano de 2017. E elas estão fundamentadas em Mateus 24 e 25. Mateus 24, Jesus estava explicando para os seus discípulos, porque eles queriam saber quanto que seria o tempo que ele restauraria todas as coisas em Jerusalém, ou seja, quando que ele retornaria. Então Jesus começa a explicar em Mateus 24 quais são os sinais, o que vai acontecer e assim por diante. Em Mateus 25 ele conta 3 histórias, 3 parábolas. E com base nessas 3 parábolas, eu queria deixar com vocês essas 5 atitudes. O que é uma atitude? Eu vou misturar aqui a definição da psicologia com a definição da sociologia, para a gente poder descrever. A atitude é um comportamento habitual que é baseado num sistema de valores e crenças de cada um. Ou seja, eu sempre me comporto daquele jeito quando eu enfrento a situação, porque eu tenho comigo um sistema de valores, coisas que eu acho que são importantes, e crenças, coisas que eu creio. E em Mateus 25, nós vamos aprender a primeira atitude da história das 10 virgens. Lembra? Vamos abrir lá nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. A versão que eu vou ler aqui é a versão Almeida Revisada, Imprensa Bíblica. Mateus 25, começando no versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a... Olha que coisa interessante. Eu fico fascinado toda vez que eu leio na Bíblia, eu sei, já parei, nem comecei a ler, já parei de ler, né? Mas eu preciso fazer um parênteses aqui, porque eu fico fascinado quando eu vejo na Bíblia essa expressão, porque o reino de Deus é, ou o reino de Deus será. Porque nós vivemos nesse mundo aqui de pele, osso, visível, tocável, sólido, líquido, gasoso, 3 dimensões, mas todas as vezes que Jesus nos fala sobre o reino de Deus, Ele nos lembra que o reino de Deus é além daquilo que nós experimentamos aqui com os nossos sentidos. Por isso, Ele frequentemente vai usar de analogias, histórias, parábolas, comparações, porque não existe nada visível exatamente igual ao reino de Deus. O reino de Deus não é um reino como esse que nós conhecemos do mundo visível, ele é um reino que atinge outras dimensões, pertence a outras dimensões. E, portanto, Jesus fala assim que ele vai falar para a gente como é que o reino é parecido com o quê? Por isso que lá no livro de Apocalipse,
João fala de tanta coisa esquisita, porque ele diz no começo do livro, ele fala assim, olha, não tem como descrever aquilo que eu vi nas minhas visões para vocês, porque não é nada que se parece com aquilo que a gente conhece. Então ele teve que falar de dragão, de mulher grávida, de chifres e coisas estranhas, que eram comparações com aquilo que ele viu. Da mesma forma, Jesus começa Mateus, essa descrição aqui de Mateus 25, contando sobre como que o reino de Deus será. Então, Mateus 25 nos fala de como que nós podemos estar preparados para o futuro. Então é uma boa ideia a gente entender os princípios que Jesus delineou ali, para que nós possamos apresentar, ou aprender e aplicar na nossa vida para o ano que vem. Amém? Boa ideia? Vamos lá então? Descobrir o que Deus está falando, o que Jesus está falando sobre como que nós podemos estar preparados para o futuro. E isso inclui o ano de 2017. Então ele diz assim, olha, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias, outra versão diz, 5 dentre elas eram loucas, e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Disseram as nécias aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam, talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. A primeira atitude que nós podemos aprender aqui dessa passagem é a atitude da prudência. Essa passagem conta a história de 10 virgens ou noivas, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias ou tolas ou imprudentes. E as 5 que eram prudentes, elas se prepararam para aquele momento. Elas foram e armazenaram azeite, para que elas tivessem azeite nas suas lâmpadas por tempo que fosse necessário. Elas não foram pegas, despreparadas para aquele momento. Elas não foram displicentes com aquele momento. Por outro lado, as outras 5, que não tinham o azeite suficiente, elas foram inconsequentes, elas tiveram uma atitude inconsequente. Talvez alguém pode falar assim, até que elas tiveram mais fé do que as outras, né? Elas falam assim, não, vai dar tudo certo, pode ficar frio, vai estar tudo sob controle e tal. Mas elas não se prepararam, elas não estavam preparadas para aquele momento. E prudência é nós estarmos preparados. Prudência não tem nada a ver com medo. Prudência tem a ver com preparação. Prudência é o oposto de displicência. Interessante porque o segundo grupo, o grupo das prudentes, as que tinham o óleo que era necessário, elas demonstram aqui 2 vezes que elas eram prudentes. Primeiro, porque elas armazenaram óleo, elas tinham o óleo que precisavam com elas mesmas. Mas também, quando as nécias vieram para elas e perguntaram, olha, acabou o nosso óleo e tal, reparte com a gente aí, né, quebra o nosso galho. O que elas falaram? Não. Porque provavelmente não vai ser suficiente para todas nós. Então agora vocês vão e compram para vocês. Entende? Decisão difícil, não é mesmo? Até parece assim, puxa vida, elas fossem meio duronas, meio mesquinhas. Não. Elas eram prudentes, elas entendiam a sua responsabilidade. Elas entendiam que elas precisavam estar preparadas. E que preparação envolve medidas tomadas com antecedência. Envolve percepção daquilo que será a necessidade e eu estar preparado naquele momento exatamente para isso. Então, quer uma boa atitude para 2017? Esteja preparado. Prepare-se com antecedência. Armazene aquilo que você precisa. Você precisa de estocar algumas coisas aí na sua vida. Lembra do Salmo 46? Aquela cidade sitiada
pelos assírios, um povo terrível, mas eles estavam tranquilos lá. Porque antes dos assírios invadirem a cidade, eles construíram, o rei construiu um rio subterrâneo que saía no meio da cidade. Eles estavam preparados, eles tinham estocado, se preparando para aquele evento. Da mesma forma, nós precisamos de ter reservas na nossa vida. Em todos os sentidos. Quer que eu te dou um exemplo? Um casamento sem reservas emocionais é um desastre. Imagina que as suas emoções são como uma conta bancária. E daí, você, vamos supor, eu com a minha esposa, se eu começo a subtrair das emoções da minha esposa, vai chegando num ponto que o saldo fica negativo, eu não tenho mais reserva. E daí qualquer coisa é problema. Entende isso? Nós precisamos ter depósitos de carinho, satisfação, alegria, de amor, uns para com os outros, a começar no casamento. Mas isso se estende a todas as outras áreas. As nossas emoções precisam de reservas, nós precisamos estar em crédito uns com os outros, e não em débito. Porque isso é estar preparado. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando as coisas demoram mais para acontecer, como aconteceu com elas estavam esperando que o noivo chegasse assim rapidinho, ele demorou. Quando o imprevisto acontece, se nós temos reservas, então nós fomos prudentes e estamos preparados. Tem reservas para 2017, reservas financeiras também. Sabia que é importante ter reserva financeira? Marcos, mas eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou ter reserva financeira com salário mínimo? Não interessa. Pega 5%, 3% do seu salário, põe numa conta separada, cria uma reservazinha. É um princípio bíblico para você ter no momento que você vai precisar. Entende isso? Não gasta tudo. Tenha reservas nos seus relacionamentos, tenha reserva no seu conhecimento. Não pense que você vai sobreviver só sabendo aquilo que é extremamente necessário. Não. Eu estava assistindo uma entrevista com Bill Gates essa semana. O Bill Gates ele fala o seguinte, ele estava falando nessa entrevista: desde a minha adolescência, eu leio um livro por semana. E quando a coisa lá na minha empresa começa a ficar meio apertada, eu sempre dei um jeitinho de criar esse tempo. Mas eu sempre li um livro por semana. Sabe quantos livros, em média, um CEO americano lê? Isso foi uma pesquisa saída recentemente. Lê por ano? 60 livros por ano, um CEO americano. O restante da população, sabe qual que é a média nos Estados Unidos? Um livro por ano. Daí você olha e fala assim, esse cara é CEO, ganha uma fortuna, isso, aquilo, tal, tal. Bom, tem um porquê que ele é CEO da empresa, entende isso? Sabe no Brasil quanto que a gente lê? É bem menos que isso, é bem menos que um livro por ano. Mas nós precisamos ter reservas de todas as coisas, inclusive de conhecimento. Hoje a medicina diz que nós precisamos ter reserva cognitiva, resolver palavra cruzada, usar a mente, principalmente na terceira idade, para que a gente não perca a memória antes da época, para que a gente possa ter mais tempo de mente ativa e produtiva, até reserva cognitiva. Isso é prudência. Então, um bom princípio, uma boa atitude para a gente começar 2017 é pensando em como que nós vamos fazer reservas nesse ano. Reservas no seu casamento, reservas no seu relacionamento com os seus filhos, reservas nas suas finanças, na sua vida intelectual, no seu trabalho. Mas a história não para aí. Quer dizer, essa história termina, mas daí, continuação do capítulo 25, é uma parábola que foi assim o trecho principal da Bíblia para mim durante esse ano. Várias vezes que eu preguei aqui, eu mencionei esse trecho, continuo aprendendo desse mesmo conjunto pequeno de versículos, que é a parábola dos talentos. Quanta coisa rica, quanta riqueza que a gente encontra nessa pequena história. E eu não vou ler versículo por versículo, mas eu vou lembrar como é que ela acontece. Lembra que diz que um homem ia se ausentar do país, ele chamou 3 dos seus servos e confiou a eles os seus bens. Presta atenção,
não diz lá que ele confiou um pouquinho do seu dinheiro, dos seus recursos. Lá fala que ele confiou os seus bens. Você sabe quem que é o noivo da primeira história? Jesus está contando uma história dele mesmo. O noivo é ele. Sabe quem que é o Senhor que se ausentou do país e deixou todos os seus bens com seus servos? É ele também. Jesus está falando, olha, eu vou contar uma história, mas era ele mesmo, ele estava contando a história de si mesmo. Ele estava contando como que, quando ele se ausentou daqui da terra, ele deixou todas as coisas, confiou todas as coisas a nós, seu povo. E ele fala que existem atitudes diferentes quanto a isso. O primeiro que recebeu um talento seria mais ou menos 60 mil reais hoje. O primeiro recebeu um talento, e você lembra o que aconteceu. Esse cara era uma vítima, ele se via como vítima. Ele recebeu os 60 mil reais, o que ele fez? Ele morreu de medo. Lá diz, em Mateus, que ele ficou aterrorizado. Ele fala para o mestre depois, ele fala, olha, eu fiquei aterrorizado, fiquei com medo quando eu recebi esse dinheiro, porque eu sei que o Senhor é um homem severo. Então, o que eu fiz? Eu escondi aquilo que o Senhor me deu. Presta atenção. Essa é uma péssima atitude. Não deixe essa atitude tomar conta do seu coração, porque ela te envenena. É a atitude de vítima. É quando você tem histórias para explicar todos os seus fracassos e todos os seus problemas. E é sempre alguém que fez alguma coisa contra você. Ou seus pais, ou seus professores, ou seu vizinho, ou as pessoas, você sofreu bullying na escola e a culpa é deles, ou foi a família que você cresceu, ou é a sua genética. Existe sempre uma explicação para os seus fracassos. E era o caso desse rapaz. Quando o mestre voltou e chegou para ele, pois aí, o que você fez com aqueles 60 mil reais que eu deixei com você? Eu falei assim, sabe o que é? Porque eu sei que o senhor é um cara assim, muito severo, e quando eu recebi isso daí, eu fiquei apavorado e tal, eu fui, escondi, guardei e está aqui, os 60 mil de volta. Vítima. As pessoas que têm uma atitude de vítima, elas são escravas dessa atitude para o resto das suas vidas. Não tem saída para elas, a não ser que elas sejam curadas dessa atitude. Já o que recebeu 120 mil reais, 2 talentos, dobrou isso daí, e ele escutou do seu servo, do seu senhor. Muito bom, lembra o que ele falou? Muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. O que recebeu 5 talentos, que seria mais ou menos 300 mil reais, mesma coisa, ele produziu mais 300 mil reais, dobrou também. E escutou a mesma coisa do Senhor. Falou, olha, muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aí eu fiquei pensando assim, gente, para que tem esse segundo aí na história? Concorda comigo? Só o primeiro e o último já resolvia a parada. Jesus queria mostrar o contraste do bom administrador com o mau administrador. Está resolvido com o primeiro e com o último. Um não faz nada, o outro de 5 transforma em 10 talentos, 300 mil reais. 600 mil reais, na verdade. Entende isso? Por que tem esse do meio? Sabe por que tem esse do meio, eu acredito? Esse do meio, ele poderia ter se comparado com o que ganhou 5 talentos. Concorda comigo? Ele podia pegar os 2 dele e falar assim, uai, mas isso não é justo. Meu colega aqui do lado ganhou 5. E eu só 2. Esse negócio está errado. Por quê que ele ganhou 5 e eu só ganhei 2? No entanto, esse cara, ele não era vítima, ele não tinha atitude de vítima. O que ele fez? Ele ficou feliz da vida com aqueles 2, pegou e foi negociar aquilo lá e multiplicou, dobrou aquele valor e trouxe para o seu senhor, entende? Cuidado quando você se pegar comparando com os outros. Muito cuidado quando você começar a se avaliar com base naquilo que você vê na vida dos outros. Porque não é assim que Deus te vê. Deus te vê de uma maneira única, exclusiva. Cada um aqui tem uma história diferente. Cada um aqui viveu
momentos diferentes, realidades diferentes, catástrofes diferentes, alegrias diferentes, e Deus te conhece de maneira única. Então não perca tempo tentando se comparar e se julgar com base naquilo que acontece na vida dos outros. Mas eu quero trazer o foco agora naquilo que o Senhor falou para os dois que multiplicaram seus talentos. Ele diz assim: muito bom, servo bom e fiel. Presta atenção aqui então para a gente descobrir qual que é a próxima atitude. Tanto aquele que recebeu 2, como recebeu 5 talentos e multiplicaram isso, eles entenderam que eles eram responsáveis por aquilo que eles estavam recebendo. Entende isso? Responsabilidade. E essa é a mensagem dessa parábola. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida é sua responsabilidade e de mais ninguém. Amém? Não é responsabilidade do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, de ninguém. Deus colocou nas suas mãos, é sua responsabilidade. A bola está com você. E Deus colocou nas suas mãos para ser bem usado, para ser multiplicado, para ser investido. A primeira vez que eu li essa parábola nessa perspectiva, eu comecei a pensar no meu casamento. Eu pensei assim, puxa vida, será que eu sou um bom gestor no meu casamento? A minha esposa, a vida dela tem multiplicação por minha conta? Será que na vida dos meus filhos eu faço uma boa gestão disso daí? Porque são talentos que Deus colocou na minha mão, são valores que Deus colocou na minha mão. O meu trabalho, eu desempenho o meu trabalho como alguém que anda com Jesus e alguém que multiplica tudo aquilo que ele empreende, tudo aquilo que ele faz. Os meus relacionamentos, é assim, o meu conhecimento, as minhas emoções, como que eu tenho administrado tudo isso? Porque se eu entendo que Deus colocou tudo isso nas nossas mãos e nós somos 100% responsáveis, então nós nos afastamos agora, nós nos blindamos com aquela atitude de vítima. E nós agora caminhamos no sentido de maturidade. A pessoa madura é a pessoa que entende que ela é responsável totalmente, absolutamente, 100% responsável por tudo aquilo que Deus confiou a ela. Amém? O que Deus confiou na sua vida? Quais são as pessoas que Deus trouxe até você? Quais são os recursos, os talentos, as habilidades? O que é que Deus colocou diante de você, que está agora no seu poder, usar isso de maneira sábia, de maneira a fazer com que isso produza mais fruto, de fazer com que isso beneficie outras pessoas, além de você mesmo. Entende isso? Então, a segunda atitude, responsabilidade. A primeira atitude qual que é? Prudência. Vamos ser prudentes em 2017. Agir com sabedoria, não com medo, com sabedoria. Estarmos preparados. Vamos ser responsáveis em 2017, entendendo que tudo aquilo que Deus confiou às nossas mãos é para ser bem usado para a glória dEle, para que pessoas possam estar sendo beneficiadas. E dentro ainda dessa história tem um segredo que o dia que eu vi, eu falei, gente, eu nunca escutei ninguém falar isso aqui. Isso daqui tem um tesouro nessa palavra aqui. E está lá nessa versão que eu estou lendo, diz o seguinte, no versículo 16. Olha só, gente, a palavra de Deus, que coisa fantástica. O que recebera 5 talentos, só fala isso para esse que recebeu 5 talentos e multiplicou. Foi o que deu mais resultado de todo mundo. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. No que ganhou 1 talento, não fala que ele foi imediatamente esconder o talento. No que ganhou 2 talentos, não fala que ele foi imediatamente negociar. Mas o que ganhou 5, imediatamente. Imediatamente. Eu trabalhei um tempo atrás numa construtora, e uma coisa que me impressionava no dono dessa construtora é que tudo que ia surgir de problema, ele pegava o celularzinho dele
E na hora falava, vamos resolver isso daí. E tal, ligava, 2, 3 ligações, estava tudo resolvido. Imediatamente. Esse é um cara muito bem sucedido. E eu fiquei observando aquilo lá e falei, gente, eu estou descobrindo que eu sou meio enrolado com as coisas. Eu estou precisando aprender com esse cara daí. Ele é proativo. Ele quer fazer a coisa acontecer na hora. E daí, o dia que eu li isso daqui, eu falei, puxa vida, está na Bíblia. Por isso que me chamou a atenção quando eu trabalhava lá. Está na Bíblia. O cara que deu mais resultado na história de Jesus é o cara que imediatamente ele agiu. Ele não ficou lá, pois é, né? Não. Semana que vem eu vou pensar que eu vou fazer com esses 300 mil aí que colocar na minha mão. Não, imediatamente. Sabe o que isso mostra também? Que esse cara, presta atenção nisso, esse cara estava preparadinho para receber esse dinheiro na mão. Ele sabia o que ele ia fazer. Eu tenho certeza que ele ficava pensando assim, olha, o dia que cair 600 mil na minha conta, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou negociar isso assim, assim, assado, para poder multiplicar esse negócio. Ele já sabia, ele foi imediatamente. Ele não ficou lá pensando assim, nossa, o que é isso? Eu não estava preparado para isso. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Nossa, e agora que responsabilidade? Quem fez isso foi o primeiro, o vítima. Ele não sabia, ficou doidinho, não sabia o que ia fazer com aquele dinheiro. 60 mil, ele ficou apavorado, porque ele não sabia, não tinha planos para nada. Entende isso? Ele foi pego despreparado. Ele não era como aquelas 5 noivas, as 5 virgens, que já sabiam o que tinham que fazer. Ele não se preparou. Ele começou o ano novo com o pé errado. Já o dos 5 talentos, ele já tinha todo o esquema montado na cabeça dele. Então, quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para ganhar mais de Deus? Você está preparado para expandir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você já tem um plano, um projeto, uma ideia, um negócio que está aí na sua cabeça rodando? Não estou falando de dinheiro apenas, não. Estou falando de todas as áreas da sua vida. Ou será que você está igual aquele primeiro que acha que nunca vai acontecer nada de bom na sua vida? Isso acontece só no quintal dos outros. Comigo isso nunca acontece. Entende isso? Então vamos lá. Terceiro princípio, ou terceira atitude, proatividade. E se a gente tivesse em 2017 com menos enrolação e mais proatividade? De Deus falar alguma coisa no seu coração, e em vez de você escrever 4 atitudes, você já escreve 5 de uma vez, porque você sabe que vai dar certo. Entende isso? E se a gente resolvesse em 2017 ser mais rápido para fazer aquilo que Deus está soprando no nosso coração? E se a gente passasse 2017 com menos barrigada, com menos postergação, com menos empurrar para a semana que vem? Imagina o que não pode acontecer na nossa vida. Imagina se Deus sopra no meu coração que está na hora de eu levar minha esposa para dar um passeio de mão dada em volta do quarteirão, que seja, porque eu não quero gastar dinheiro, alguma coisa assim, que seja, ou seja para jantar fora em algum lugar. Se eu, em vez de ficar enrolando, esperando o dia propício chegar, se eu já fizer assim, querida, troca de roupa que nós estamos indo jantar hoje à noite. Nós vamos comer um churrasquinho. Já pensou como é que seria tão mais produtiva a nossa vida? Se quando Deus soprasse no meu coração que está na hora de eu ir lá e dar um amasso no meu filho, dar um beijo, um abraço nele, contar para ele que ele é muito precioso para mim, se em vez de eu ficar lá tudo cheio de dedo e tal, se eu fosse lá e fizesse imediatamente? Imagina só, se eu fosse imediatamente proativo, como esse cara foi. Entende isso? Imagina o que não pode acontecer em 2007 na sua vida, se você tiver essa atitude. Primeira atitude, qual que é? Prudência. Segunda atitude, responsabilidade. A terceira, proatividade. Queremos ser proativos em 2017. Mas a história não para aí. E aí que entrou o princípio, a atitude que estava escondido, não tinha percebido. Mas, olha só, para todo mundo que multiplicou os talentos, Deus falou a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra
no gozo do teu Senhor. Presta atenção. O projeto de Deus para a sua vida é um projeto de crescimento. Sempre, sempre, sempre. Você está vivo até hoje porque é uma oportunidade de você crescer, aprender, amadurecer. É por isso que você está vivo. Entende? Deus quer que você cresça em todas as áreas. E o princípio é muito simples. Deus coloca um pouquinho na sua mão, você é fiel com aquele pouquinho. O que é ser fiel? Você tratar aquilo lá com carinho, com zelo. Não como aquele primeiro cara lá que falou assim, só isso, o outro ganhou 2. Não. É você olhar para aquilo lá e falar assim, puxa vida, eu tenho um talento aqui na minha mão, é só um, mas é um talento e é meu, é Deus colocou nas minhas mãos, então eu posso trabalhar com isso, e isso pode virar uma coisa melhor ainda. E daí você multiplica isso, daí você chega para Deus, e Deus fala assim, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouquinho que eu te dei, mas espera aí, tem mais 2 aqui para você agora. E daí você pega aqueles 2, e você trabalha com eles, e daí chega para o seu Senhor novamente, e ela fala assim, é isso aí, meu filho, você está aprendendo, vamos lá, mais um pouquinho aqui para você, próximo passo, de novo, você aprende agora como é que você lidera, como que você administra, como que você faz a gestão, não de um talento, não de 2, não de 4, mas agora de 8, entende? Esse é o projeto de Deus, é isso que Ele está falando aqui, você é fiel no pouco, então Ele coloca você sobre mais, sobre o muito. Projeto de Deus para a sua vida. E se em 2017 você resolver ser fiel com o pouquinho que está hoje na sua mão, em qualquer área da sua vida, já pensou? Você chegar no final do ano e Deus te abraçar e falar assim, é isso aí, você entendeu. Então agora vamos partir para o próximo passo. Fiel no pouco, próximo passo. Entende isso? Sabe, queridos, às vezes a gente vê histórias de pessoas que têm famílias muito bem estabelecidas. Uma vez eu tenho um amigo meu lá na Inglaterra, o David Marshall, ele é pastor de uma igreja, tem uma família, filhos maravilhosos, e um dia, hoje ele tem 30 e poucos anos, na época tinham 20 e poucos anos, eu cheguei para ele, David, conta para mim, qual que é o segredo da sua família? Que eu sou fã do relacionamento que você tem com seus filhos, que eles têm com você. Às vezes a gente vê histórias como essa, e a gente acha assim que, esse cara deu sorte, né? Teve 2 filhos assim, gente boa. Não. Tudo na nossa vida, gente, é resultado de processo. E são doloridos, dão trabalho. Sabe o que o Senhor falou para aquele primeiro servo? Eu não li lá, mas se você ler, você vai ver que o Senhor falou assim para ele, servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Sabe por quê? É muito fácil a gente levando a vida e empurrando as nossas responsabilidades, e fazendo e tal, e depois quando as coisas não dão certo, a gente arruma um monte de história para explicar por que não deu certo. Mas sabe quando as coisas dão certo? É quando a gente pega o pouco que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente é fiel com aquilo lá, a gente se empenha de todo o coração com aquele pouquinho, entende isso? E depois Deus vai aumentando, isso em tudo, em tudo. Então, a atitude, que é a 4ª atitude, é uma atitude de crescimento. Crescimento. Sabe, o dia que você parar de aprender, de crescer, de ficar dia após dia melhor, é porque você já está pronto para ir para a glória. Deus pode te levar. Enquanto você estiver aqui na terra, o projeto de Deus para a sua vida é crescimento. Amém? É você crescer. Por isso que lá em 1 Coríntios, acho que é 4, que fala que nós andamos de glória em glória. Uma glória que vai sempre crescendo. É isso, é 1 talento, 2 talentos, 4 talentos, 8 talentos e assim por diante. Em todas as áreas da nossa vida. É um projeto de amadurecimento, de melhora, de crescimento. Então, 4ª atitude, uma atitude de crescimento. Que seu 2017
que em 2017 você cresça. Cresça no entendimento, cresça no seu amor, cresça no seu conhecimento, na graça, na sua misericórdia, na sua compaixão. Que você cresça como filho do Deus vivo e todo-poderoso. Então agora nós vamos para a última atitude, que está na continuidade do texto aí. A última história que Jesus nos conta em Mateus 25 é a história do que vai acontecer nos últimos tempos. Ele diz que, a partir do versículo 31, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e recolheste-me, estava nu e vestiste-me, enfermo e visitaste-me, preso e vieste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos visitar-te? O rei responderá: em verdade vos digo que, quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me recolheste, estava nu, não me vestis, enfermo, preso e não me visitastes. Também eles perguntarão: Senhor, quando te vimos faminto, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, que não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o suplício eterno, porém os justos para a vida eterna. Recentemente, eu fiquei sabendo de um livro que me deixou muito intrigado, eu fui atrás desse livro, e já tem ele em português, chama O Nível. Foi escrito por dois cientistas britânicos, a Kate Pickett e o Richard Wilkinson. E o nome completo do livro é O Nível: Por que uma sociedade igualitária é melhor para todos. Olha que interessante. Esses dois pesquisadores, eles passaram mais de 30 anos pesquisando a diferença social, ou seja, o que é chamado de gap social, entre os mais pobres e os mais ricos em vários países. E eles esperavam que eles fossem encontrar o seguinte: em todo lugar onde a diferença entre ricos e pobres é muito grande, os pobres sofrem mais. Só que, além de encontrar isso, eles encontraram um dado estarrecedor, e que diz respeito a todos nós aqui no Brasil também. E essa é a grande surpresa do livro, ou da pesquisa, na verdade. Eles descobriram que, nesses países onde o gap social, a diferença entre ricos e pobres é grande, não são só os mais pobres que sofrem as consequências disso, mas os mais ricos também. Eles avaliaram uma série de itens, por exemplo, saúde, longevidade, quanto que as pessoas duravam, saúde mental, depressão, violência e crime, uso de drogas, obesidade, resultados escolares e gravidez na adolescência. Em todo lugar onde a desigualdade social é muito grande, as camadas mais altas sofrem as consequências disso também. Que coisa intrigante, isso não faz muito sentido. A lógica seria pensar que os mais pobres é que sofrem, mas os mais ricos estão protegidos, concorda comigo? E esse livro foi escrito para explicar isso que eles acharam. Por que isso acontece? Essa não é a tese do livro, mas eu vou usar uma tese de um outro cientista para nós unirmos as duas e achar uma linha aqui. E eu prometo que eu vou voltar para a Bíblia daqui a pouquinho.
Mas é o seguinte, você já viu pássaro em formação? Gansos, por exemplo. Aqui eles não tem muito passarinho que migra, né? Mas você já viu em filme aqueles gansos migrando, que eles fazem uma formação assim, de repente eles todos resolvem pousar, passa um tempo, comem, tal, e daí de repente todos levantam voo. E eles vão alternando ali na frente. Sabe o que os cientistas estão descobrindo? Que provavelmente existe ali uma mente coletiva funcionando juntos. Nenhum dos gansos dá um sinalzinho e fala, turma, está na hora, vamos descer, pousando, não. Depois, turma, vamos levantar para a direita, para a esquerda, não. Eles não precisam disso. Parece que existe uma mente coletiva acontecendo naquele momento. Eles estão sincronizados de uma maneira que nós ainda não sabemos explicar. Tem um cientista americano, eu sou fã dele. Ele é considerado um dos maiores nomes hoje em neurociência. Ele é psiquiatra, ele é psicólogo e ele é neurocientista também. Escreveu vários e vários livros. Daniel Siegel. Ele escreveu 2 livros recentemente que falam sobre isso. Um chama Mente e o outro chama A Realidade de Nós. Nós, entre aspas. A neurobiologia do nós, na verdade. E ele fala o seguinte, olha só que coisa interessante. Ele fala que a nossa mente é uma coisa, o nosso cérebro é outra. E que a nossa mente, ela não acontece apenas dentro do nosso cérebro. Nós sabemos que a maior parte dos processos que acontecem aqui, eles são inconscientes. Mais de 99% do que acontece dentro da nossa cabeça é inconsciente. Mas o que esse cientista e vários outros estão concluindo é que a nossa mente, na verdade, a parte subconsciente dela, ela acontece a nível de relacionamentos. Ela é relacional, ela é coletiva, ela não é unitária, como a nossa consciência é. Então, significa que nós estamos interligados uns com os outros em maneiras muito mais profundas do que aquilo que nós imaginávamos. Você já encontrou com alguém que você fala assim, nossa, encontro com esse cara, parece que ele drena as minhas energias. Ele drena mesmo, é fato. Não é só sua impressão, não, ele drena mesmo. Você já percebeu que você chega num ambiente, existe uma certa propensão naquele ambiente, e se você não tomar cuidado, você é levado também, por exemplo, um ambiente onde lascívia impera. Já notou isso? Ou se você tem um ambiente de trabalho onde as pessoas estão sempre reclamando, aquilo lá, você chega, aquilo lá, parece que te cansa. Já percebeu isso? Sabe por que isso acontece? É porque nós temos não apenas a nossa consciência individual, mas existe, presta atenção, existe uma mentalidade coletiva que nos conecta. Olha só que coisa maravilhosa. Já pensou? Que a minha mente e a sua, elas estão ligadas em maneiras que a gente não sabia antes. E a ciência está começando a entender isso agora. Já pensou as implicações disso? Antes de você falar assim, nossa, agora o Marcos viajou na maionese. O que isso tem a ver? Tem nada a ver isso daí. Não, agora ele está sonhando alto. Será? Lembra do genocídio de Ruanda? Onde pessoas que eram praticamente vizinhas, tribos vizinhas, de repente, tribos que provavelmente lavavam roupa junto no riacho e caçavam, se encontravam, os filhos brincavam juntos, de repente, eles foram dominados por uma mentalidade coletiva e pegaram machadinhos e começaram a assassinar uns aos outros. Isso é parte de uma mentalidade coletiva maligna, que acometeu essa população toda. Você já percebeu? Hoje eu vou muito no Cajubá, que eu gosto de usar esteira lá. Eu sempre pego a esteira ao lado de alguém que está correndo bem legal. Sabe por quê? Eu já notei que se eu fico do lado de alguém que está lá assim, ó, aquela coisa assim que, né, isso daí não passa disso não. Eu gosto de ficar do lado da esteira daquele cara que está lá assim, ó.
né? Todo você fala, isso daí vai meia hora, isso daí vai longe ainda. Eu gosto de ficar do lado dele, sabe por quê? Aquilo lá me influencia, sabia? A nossa mentalidade é conectada. Então, você fica lá, nem que seja por vergonha de parar, você continua lá. Não, vamos também lá. Né? Porque a nossa mente é conectada. Lá em, acho que 1 Samuel fala que Davi e Jonatas tiveram as suas almas conectadas. A alma de Jonatas se apegou, se conectou a Davi. Porque existe essa conexão. Estou começando a entrar na Bíblia. Agora eu vou contar para vocês como é que isso daí chama na Bíblia. Não é mentalidade coletiva, na Bíblia isso chama espírito. Espírito. Olha só. Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Diz assim: muitos de vocês estão comendo e bebendo sem a consciência do corpo. Gente, ceia lá não era pãozinho e copinho, não. Lá era comida. Ceia, na época de Jesus, a ceia do Senhor era comida mesmo. E se você ler o capítulo anterior, Paulo está falando que o pessoal estava comendo às pressas e estava ficando gente com fome. Na hora da ceia, estava ficando gente que ia embora para casa passando fome. Porque teve gente que comeu com pressa, esganadamente. E daí no capítulo 11, Paulo fala assim, olha, vocês estão comendo e bebendo condenação para vocês mesmos. Porque vocês estão comendo e bebendo sem a consciência do corpo. E por isso, há muitos entre vós que estão fracos, doentes e vários que já dormem. Espera aí, não, aí faça favor, o que tem a ver comer antes dos outros com ficar doente, com estar fraco, ou até morrer? O que tem a ver? O problema é que nós somos todos conectados. E é por isso, é que quando numa nação existe injustiça, e não há compaixão, todo mundo sofre. Você sofre sem perceber, mas você sofre. Depressão aumenta, ansiedade aumenta, enfermidade aumenta, resultado escolar das crianças diminui. Pessoas se suicidam com mais frequência. Tudo isso foi o resultado dessa pesquisa. Pesquisa científica. Mas você quer saber por quê? Porque existe um espírito sobre a nação. Entende isso? O nosso Brasil, o nosso querido Brasil, a nossa pátria amada, está enferma. Existe um espírito que está sendo revelado nesses dias. Um espírito de roubo, de subtração. Um espírito de benefício pessoal. Nós vivemos hoje uma situação de corrupção sistêmica, do topo, da presidência da República, até o balconista do serviço público, infelizmente. E não é só no serviço público. Sabe onde é que está a resposta disso? Não é a Polícia Federal, graças a Deus pelo serviço que a Polícia Federal está fazendo. Mas sabe qual que é a única esperança para essa nação? Não é a Polícia Federal, não é o Moro, não é o Supremo Tribunal, e agora nós sabemos que realmente não é mesmo. Sabe qual que é a esperança? A esperança é aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Entender que nos foi colocado um talento maravilhoso nas nossas mãos. E que a gente possa agir agora com compaixão. E essa é a quinta atitude que eu queria deixar para vocês para 2017. Que a gente tenha compaixão das pessoas no nosso país. As pessoas que têm sido trazidas até nós. Que haja uma atitude de compaixão por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando necessidades, por aqueles que estão sem trabalho, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram aprisionados. Que haja essa atitude, sabe por quê?
se nós não entendermos que elas são nossa responsabilidade, nós vamos continuar nesse estado por muito tempo. Se nós não entendermos que esse é o talento que Deus colocou nas nossas mãos, a grande oportunidade de nós sermos diferença, fazermos diferença, então não tem esperança para a gente, não tem esperança para o nosso país, não tem esperança para mais ninguém. Se o povo que conhece o amor de Deus tem sido simplesmente negligente, apático, não proativo, não responsável, não responsivo àquilo que é o desafio que nós estamos vivendo nesses dias, então, quem vai surgir e que vai ser a resposta de Deus para essa nação? Eu quero te convidar a ter um 2017 cheio de compaixão. Compaixão pelas pessoas que estão próximas a você. Sabe, queridos, cada um tem uma história diferente. E cada um tem motivos diferentes para fazer o que faz, agir da maneira como age. Não é o nosso papel julgar, não é o nosso papel condenar. O nosso papel é fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, que é ter compaixão. É abraçar o leproso, é beijar o ferido, é visitar, é consolar, é trazer esperança, ânimo. Esse é o talento que Deus tem colocado nas nossas mãos para 2017. Que seja assim na sua vida. Que 2017 seja um ano onde nós vamos conhecer cura. Cura para o nosso país. Cura para as nossas vidas. Cura para os nossos corações. E sabe, existe um mistério nisso. Que quando nós saímos com as boas sementes que nos foram confiadas, e quando nós trazemos esperança àqueles que estão desesperados, mesmo quando nós mesmos temos tão pouco para repartir, mas quando nós repartimos aquilo que nos foi confiado, nós multiplicamos. Lembra do semeador, o semeador que saiu a semear? Jesus estava falando novamente de si mesmo, era o homem que semeou em todo tipo de terreno. Ele não foi escolher quem que era digno, qual que era o terreno digno de receber a semente. Ele saiu semeando em solos bons e solos ruins. Que seu 2017 seja um ano de semeadura franca, abundante, em todo tipo de terreno. Que você passe um ano cheio de prudência, estando preparado para toda a situação. Que você assuma responsabilidade sobre tudo aquilo que Deus trouxe até você. Que você não seja um enrolão, mas seja proativo em tudo aquilo que Deus soprar no seu coração. Que haja crescimento na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, seu marido, sua esposa, dos seus amigos. Mas acima de tudo, que seu coração seja sempre cheio de compaixão pelas pessoas que Deus tem trazido até você. Essa compaixão, quando ela é exercitada, ela traz cura, ela renova esperança. Ela emenda corações partidos. Ela me lembra de que, no meio de toda essa confusão, tem um Deus que é o Senhor da história, que escreve uma história maravilhosa na sua vida e através da sua vida. E que nós somos nós somos conectados. Que essa ideia de individualidade é apenas uma ilusão que nós temos, porque na verdade nós somos um povo. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo, que tem uma só mente. É uma mente coletiva, sim. É a mente de Cristo, a mente de Jesus, que rege esse corpo maravilhoso, da qual eu e você somos parte. Que 2017 seja um ano onde esse corpo expanda, cresça, amadureça, seja cheio de bons resultados, de boas multiplicações, de bons negócios, cheio de saúde, de alegria e de relacionamentos que enchem o seu coração e o coração das pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.
Meu Pai, muito obrigado. Porque nós vencemos 2016. O Senhor venceu e, portanto, nós vencemos. Obrigado porque chegamos até aqui. Tivemos batalhas, tivemos desafios, mas tivemos muitas vitórias. Nós aprendemos, nós crescemos, descobrimos coisas novas, mas acima de tudo, Pai, nós fomos guardados, firmados, sustentados pelo Teu amor que é perfeito. E Senhor, nós queremos começar 2017, daqui a alguns dias. É apenas mais um ano, mas para o Senhor não é apenas um ano. E nós queremos começar 2017, Pai, com o coração no lugar correto, para que a nossa vida seja alegria no Teu coração, para que os resultados que nós vamos colher, Pai, sejam celebrados não só aqui na terra, mas sejam celebrados também nos céus. Que haja festa no céu, Senhor, com aquilo que vamos estar aprendendo, conquistando, vencendo no ano de 2017. Obrigado pela promessa de que nada nos faltará, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor deseja empreender nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é conosco, obrigado porque todas as coisas, o Senhor nos garante que todas, sem exceção, trabalham, cooperam, colaboram para o bem do Seu povo. Nós confiamos no Senhor, Pai. Confiamos no Teu dom que foi dado a nós, o Teu Espírito Santo. Confiamos, Pai, que esse Espírito há de nos guiar dia após dia e há de fazer em nós aquilo que é puro, santo, agradável a Ti. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida dessa igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.